Lembro sim. A minha história com o Jornal de Verdade é uma história interessante porque a minha avó, eu fui criado por minha avó, ela era ouvinte assídua de Juarez. Então eu cresci em casa ouvindo Juarez e admirando Juarez. Eu ficava imaginando, será que um dia eu vou também trabalhar com Juarez, porque eu já tinha o desejo de ser jornalista. E aí, quando Cássio foi eleito governador, ele tinha a Delton na equipe, a Delton se mudou para João Pessoa e ele precisou de uma pessoa para substituir a Delton e me convidou, ainda na época da Rádio Caturité. E eu aceitei de pronto o convite. É um desafio enorme, porque não é fácil você trabalhar com um cara que tinha assim, uma bagagem imensa no jornalismo, muito criterioso, muito rígido, né, principalmente em dar informação correta, em falar um português correto, ele tinha essa característica também. E eu fui aprendendo ao longo do tempo, convivendo com isso, aprendendo, convivendo, e foi muito prazeroso. Primeiro dia, quando eu entrei no estúdio da Rádio Caturité, era como se fosse a realização de um sonho, porque eu tinha admiração por Juarez e pela equipe, pelo Jornal de Verdade, pela história, por tudo que o Jornal de Verdade significava, e eu passar a integrar aquela equipe, para mim, foi assim o máximo como profissional. E nessas idas e vindas foram quantos anos? Olha, foram 20 anos praticamente, né? Porque nós passamos um bom tempo na Caturité, depois fomos para a Rádio Cidade, passamos acho que mais de 12, 14 anos na Rádio Cidade. Depois ainda fomos para a Rádio Arapuã, passamos um bom tempo na Rádio Arapuã. E depois ele, no final, estava fazendo na Rádio Web, numa Rádio Web que eu ainda participei, acho que um ano e meio, 2 anos. Então, juntando tudo aí, foram quase 2 décadas de convivência. E você tem, assim, noção da contribuição de Juarez, do Jornal de Verdade para nossa geração, para a comunicação campinense? Enorme. Sobretudo disso que eu falei, no critério com a informação, no falar um português agradável que as pessoas entendam, falar a linguagem do povo. Juarez não era um cara que tinha uma voz bonita, como antigamente, para se trabalhar em rádio, você tem que ter um vozeirão. Minha voz também não é voz de locutor de rádio, né? E ele quebrou esse paradigma. Ele quebrou outro paradigma que foi a terceirização de espaços nas emissoras de rádio. Ele foi o primeiro. Ele criou o Jornal dos Jornais, que era uma resenha dos jornais que você comprava para ler, ele fazia um resumo. Então ele criou muita coisa. Então tudo isso ainda hoje é muito copiado. Foi Juarez também quem começou a introdução de rede social no rádio. Ele com o Orkut, antigamente ele já tinha essa visão e ele todos os dias fazia a relação dos ouvintes do Orkut, aqueles que estavam aniversariando, ele registrava, recebia mensagens do Orkut. Então desde essa época ele já tinha. Então ele deixou muita coisa, muito legado e muito aprendizado para a nossa geração. Para a época dele, ele sempre foi moderno. Sempre. Ele tinha uma visão à frente, né? Ele identificava, como no caso da rede social, por exemplo, ele identificou. Quando se criou a rede social, ninguém imaginava que havia interferência na imprensa. Quando o Orkut, que foi a primeira rede social, né? Era uma coisa de brincadeira, mas ele já via isso, então ele já teve essa visão de integrar o Orkut ao Jornal de Verdade, coisa que ninguém fazia em lugar nenhum, eu não tenho conhecimento, ele teve essa visão. Então, para a época dele, ele tinha a visão de antever, de saber o que ia acontecer e já integrar o Jornal de Verdade. Juarez faz falta a comunicação do campo? Faz muita falta. Faz muita falta por tudo isso, né? O Juarez era um cara que conseguia muita informação em primeira mão, ele era muito bem relacionado. Nós temos colegas muito bem relacionados hoje em dia com a imprensa, mas ele faz falta porque, como ele tinha essa visão de futuro, ele sempre adivinhava. Eu fico imaginando, por exemplo, inteligência artificial. Eu fico imaginando o que é que Juarez ia inventar para usar a inteligência artificial no jornalismo, né? De uma forma responsável, claro. Ele faz falta por muita coisa, por muitos motivos, dentre eles estes que eu citei. Para a gente finalizar, dá para escrever a história do jornalista Carlos Magno sem o Jornal de Verdade? Não, em hipótese alguma. Eu completei agora 32 anos de jornalismo. Como eu disse, foram quase 2 décadas convivendo com Juarez no Jornal de Verdade. Foi uma grande escola para mim, uma grande experiência, né? Um momento muito prazeroso, inclusive. Eu costumo dizer que se você conseguir ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta, você está feito, está realizado. E isso é o que nos move no dia a dia. Eu já trabalhei em jornal, eu fui editor de jornal, o jornal é bom. Trabalhei em TV é bom, mas o rádio vicia. É diferente, o rádio é diferenciado.